Olá, bom dia. Você está no curso de Prática Jurídica Trabalhista da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia e a nossa aula de hoje vai tratar do encerramento da petição inicial trabalhista. Outro requerimento que comumente é feito na petição inicial trabalhista, para aquele advogado, aquela advogada mais preciosista, que gosta de descer a minúcias, é o requerimento para a condenação da parte adversa em custas, correção monetária e juros de mora. Esses requerimentos não precisam ser formulados na peça. Não precisam ser formulados por quê? Porque esses requerimentos eles decorrem opeletes, decorrem diretamente do texto legal. A lei já impõe a condenação em custas, a condenação em juros de mora e a condenação em correção monetária quando houver a condenação do pedido principal. Então, uma vez que se condene a parte ré, a fazer o pagamento das verbas pleiteadas pelo autor, nessa condenação já serão adicionados aí os valores relativos às custas, juros de mora e correção monetária. Decorre diretamente da lei, como nós podemos ver aqui, decorre diretamente da lei e, portanto, não é necessário formular esse requerimento. Esse requerimento também não pontua de maneira diferenciada em qualquer tipo de avaliação conhecida atualmente. Então, realmente é um tipo de requerimento que não é necessário fazer. A CLT não exige, ele decorre diretamente da lei. Você fazendo ou não esse requerimento, ele já produz esses efeitos de maneira implícita na condenação. Obtida a condenação, é efeito automático dela que a parte adversa seja condenada em custas, que nós tenhamos aí o acréscimo de juros de mora e de correção monetária. Não é preciso fazer nenhum desses requerimentos na petição inicial trabalhista. Também, em relação ainda aos requerimentos da petição inicial trabalhista, nós vamos nos enfrentar aqui a questão dos honorários advocatícios. É uma questão que já foi bastante controversa, hoje um pouco menos, mas temos a questão dos honorários advocatícios no processo do trabalho. E os honorários advocatícios, hoje nós temos uma previsão legal expressa, artigo 791-A da CLT, e ele trata da condenação em custas, da condenação em honorários advocatícios, da parte que for vencida, inclusive na hipótese aí de sucumbência recíproca, para fins de honorários, não para fim de custas, para fins de honorários, a sucumbência recíproca vigoraria no caso aí da reclamação trabalhista. Então, se a parte for, se o autor, no caso aqui é a petição inicial, então se o autor for vencido em parte na reclamação, ele arcará proporcionalmente com os honorários de sucumbência para advogado da outra parte. No caso das custas, a lógica da sucumbência recíproca não vale. Continuamos aí a ter as custas apenas pela parte vencida, e a parte vencida, em regra, é o réu, salvo se o autor sucumbir totalmente no pedido, aí o autor é o vencido. Mas a sucumbência recíproca para fins de honorário de sucumbência, a lógica é semelhante à do processo civil. Cada parte responderá proporcionalmente em relação aos seus ganhos no pedido, com os honorários de sucumbência do advogado da parte adversa. Então, os honorários de sucumbência hoje têm um tratamento legal expresso na CLT depois da reforma trabalhista de 2017. Então, essa parte aí que já gerou muita polêmica, hoje está um pouco mais estabilizada por conta da inserção desse dispositivo legal após 2017. Ainda no que diz respeito aos requerimentos finais, formulados aí pela parte autora na petição inicial trabalhista, nós temos também que ver a questão do valor da causa. O valor da causa durante muito tempo não foi obrigatório no processo do trabalho. O artigo 840, parágrafo 1º da CLT não exigiu o valor da causa. Depois da reforma de 2017 passou a exigi-lo. Então, o valor da causa, como fechamento da peça, ele deve observar um critério que é um pouco distoante do que o costume tem consagrado aí.
E qual é esse critério? A questão é o seguinte, a questão é que comumente se formula a frase final do valor da causa da petição inicial, né, da seguinte maneira, né, dá-se a causa, também pode ser utilizado aí, né, o verbo atribui-se, né, então atribui-se a causa ou dá-se a causa o valor de tanto. Aí se costuma colocar o valor, né, em algarismos, né, arábicos, né, o algarismo numeral, e colocar o valor por extenso entre parênteses, né, para evitar qualquer tipo de problema quanto a erro de digitação. Então, dá-se a causa o valor de tanto e coloca o valor, enfim. Né, deveria o valor da causa figurar na petição inicial apenas nessa maneira, apenas desse jeito, né, aquilatado dessa forma aí. Deveria. O que acontece, no entanto, é o seguinte, é que muitos profissionais, né, inclusive profissionais gabaritados até, né, eles acabam aí, acaba que o bichinho da prolixidade acaba, né, fustigando ali, pegando, puxando a orelha, não, escreva mais, coloque mais alguma coisa nessa peça. Aí o camarada vai lá e coloca, né, dá-se a causa o valor de tanto, vírgula, e lá vem a bomba, né, para efeitos meramente fiscais. Esse para efeitos meramente fiscais acaba arrasando, né, a qualidade técnica da peça. Né? E esses efeitos meramente fiscais são terrivelmente incorretos. Né? Não se deve utilizar essa frase para efeitos meramente fiscais. E por quê? Porque é o seguinte, quando você utiliza a frase para efeitos meramente fiscais, efeitos fiscais quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, que o valor da causa está sendo fixado pela parte autora em razão dos tributos. Os tributos incidentes nesse caso são as taxas. E as taxas no processo, né, no judiciário, nós chamamos as taxas de custas. Então, custas, né, são as despesas judiciárias que correspondem às taxas. Taxa no sentido tributário do termo. Né? Então, o conceito tributário de taxa equivale ao conceito de custas, né? Exação pecuniária compulsória, né? Correspondente aí à remuneração de serviço público específico e divisível. Nesse caso, serviço público específico e divisível, né, seria o serviço judiciário. Então, as custas são taxas na concepção tributária do termo. Então, quando se fala efeitos meramente fiscais, nós estamos nos referindo aí ao fato de que o valor da causa vai balizar o cálculo das custas, vai balizar o cálculo dos tributos incidentes sobre a movimentação da máquina judiciária. Pois bem, só que essa formulação aí era bem incorreta. Né? Dá para enumerar várias incorreções aqui relacionadas a isso. A primeira é que, especialmente no processo do trabalho, o valor da causa não baliza as custas. A regra no processo do trabalho é que o valor das custas tenha como base de cálculo a condenação, não o valor da causa. O valor da causa só em casos estritos, né, muito estritos mesmo, porque, em regra, o valor da condenação é que baliza o valor da causa, baliza o valor das custas. Se não tivermos condenação, né, sentença improcedente, demanda declaratória constitutiva sem condenação, prescrição, decadência, extinção do processo sem exame do mérito, o juiz vai arbitrar o valor. Né? Então, nem mesmo nesses casos o valor da causa tem uma repercussão, né, relevante no processo do trabalho para a fixação das custas. Então, no processo do trabalho, as custas é um critério, digamos assim, que percentualmente responde por um número ínfimo de cálculos de custas processuais trabalhistas incidentes sobre o valor da causa. Ou se calcula, em regra, pela condenação, ou se não houver preceito condenatório na sentença, se calcula pelo valor arbitrado pelo juízo. Então esse já é um problema, né, desse conceito, dessa frase para efeitos meramente fiscais. Temos outros problemas também. Né? Quando você fala meramente fiscais, dá-se a entender que seriam efeitos somente fiscais, apenas aqueles efeitos fiscais. E o valor da causa tem outros efeitos também, que não só os fiscais. Então, a sanção, por exemplo, por embates protelatórios é calculada sobre o valor da causa. Né? A sanção por litigância de má-fé é calculada sobre o valor da causa. No processo de trabalho, o valor da causa também baliza o rito. No processo civil, chega a balizar a competência. Existe um critério de distribuição de competência no processo civil pelo valor da causa. É só você imaginar aí a vara do consumidor e o juizado, né? A vara comum e a do juizado, que são dissociadas aí pelo valor da causa.
Então, no processo comum, o valor da causa baliza até mesmo o critério de distribuição de competência. No processo de trabalho, baliza o rito entre ordinário e sumaríssimo, a depender do valor da causa. Então, o valor da causa não tem efeitos meramente fiscais. Ele tem outros efeitos além dos fiscais. Então, você pode eliminar essa segunda parte da frase, né, que o costume consagrou aí, dá-se a causa o valor de tanto para efeitos meramente fiscais. Você pode cortar essa parte para efeitos meramente fiscais e a frase continuará tendo, né, o seu sentido adequado, o seu sentido correto, o seu sentido perfeitamente aquilatado à realidade processual, sem cometer esses equívocos técnicos e também escrevendo menos, né? Você economizando aí um tempinho, alguns segundos preciosos no momento de formalizar aí a sua petição. Então não faça menção aos efeitos meramente fiscais no momento de fixar o valor da causa na petição inicial, né? Qualquer petição inicial, isso vale para o processo civil também, mas especialmente no processo de trabalho, não utilize essa formulação em para efeitos meramente fiscais. Atenha-se apenas a fixarem o valor da causa na petição inicial. Ainda no que diz respeito ao protocolo da petição inicial trabalhista, mas não exatamente sobre o seu conteúdo agora, nós temos também que lançar, quando estamos cadastrando a peça no sistema do PJE, vai aparecer um campo lá para que você lance algum tipo de prioridade de tramitação que o seu processo eventualmente tenha. Então, ao se fazer o cadastro da peça, lembrando que isso não está no corpo da peça, mas está lá no formulário do PJE, você tem que indicar se o seu processo tem alguma prioridade de tramitação. Se não tiver, basta passar direto e vamos avançar para a próxima tela para o cadastro da peça. Mas se tiver, é importante assinalar esse tipo de prioridade para que o seu processo tenha aí uma prioridade na tramitação, né, para que ele ande teoricamente um pouco mais rápido do que os demais. Então esses processos aqui, essas prioridades estão descritas aqui, né, nós temos aqui idoso, portador de doença grave, trabalho infantil, pessoa, né, com deficiência, questão de falência e temos também aqui questão de acidente de trabalho, né? Então esses casos aqui, nós temos então prioridade de tramitação no processo, desde que você assinar essa prioridade lá no campo do PJE, o seu processo vai ter destacada a prioridade. Quando o juízo for, né, por exemplo, empilhar os processos para recurso ou para sentença, vai ter destacado lá, vai ter um sinalzinho indicando que aquele processo tem algum tipo de prioridade de tramitação, tá? Essa prioridade consta aí no Código de Processo Civil, e essa prioridade não tem um critério específico, do tipo um prazo máximo para sentenciar ou para, né, julgar. Não temos esse tipo de critério, mas temos a prioridade de tramitação, então esse processo vai ser sinalizado como tramitação prioritária e caberá aí, né, ao juízo, né, e aos servidores e tudo mais fazer o tipo de organização para assegurar a tramitação mais rápida, mas critério objetivo no corpo do CPC não temos a respeito, né? Ainda sobre informações relevantes para o protocolo inicial, vai aparecer também aqui no formulário do PJE o campo para indicar se há ou não segredo de justiça no processo, né? No processo de trabalho, os casos que envolvem segredo de justiça geralmente dizem questões a critérios, né, que dizem respeito aí a debate sobre algum tipo de situação envolvendo a intimidade das partes, né? E também questões relacionadas a segredo industrial ou comercial, né, que eventualmente a abertura desses dados aí podem complicar a situação do demandante ou do demandado, né, perante o mercado. Então, geralmente nós temos outras hipóteses, mas geralmente os casos são esses, né, quando expõe a intimidade de alguém no processo, ou quando temos aí uma questão de segredo industrial ou comercial sendo discutida na reclamação. Aí você faz a sinalização do segredo de justiça quando cadastrar a peça e fica a depender do juízo deferir ou não esse segredo de justiça com base no artigo 770 da CLT. Então, o segredo de justiça no processo do trabalho, então, você faz você assinala o campo no formulário do PJE e aguarda o juízo deferir. Uma vez que o juízo defira o segredo de justiça, a partir dali, somente as partes e advogados cadastrados poderão consultar os autos. O público amplo não vai ter acesso, né, a esses autos, e também, quando houvermos aí a sessão de julgamento, todos os integrantes, né, todos os terceiros que estiverem na sala em que for julgado esse processo com segredo de justiça deverão sair da sala, né? As gravações aí de sessões elas serão, né,
interrompidas nesse ponto para discutir o processo envolvendo segredo de justiça, e depois que esse processo for julgado, ele volta, né, as partes podem voltar para a sala de sessões, a gravação pode ser reativada e o restante da pauta, né, andará normalmente. Mas esse processo de segredo de justiça ele também vai ter essa peculiaridade aí na tramitação, né? As partes em geral não vão ter acesso aos autos e no momento do julgamento também esse julgamento será restrito ali, né, aos magistrados, ao Ministério Público e a advogados e partes envolvidas diretamente na questão. Então, informações aqui relevantes para o protocolo da petição inicial. Não constarão exatamente na peça, mas constarão no formulário do PJE, então é importante que você tenha ciência de como proceder nesses casos para poder fazer o cadastramento adequado da sua peça. Então, de posse dessas informações, nós já temos aí, né, elementos suficientes para poder fazer a montagem da petição inicial trabalhista, né, e poder, então, ter, né, a finalizada para levá-la ao judiciário. Convém observar, no entanto, o seguinte, que na hora da montagem da petição inicial trabalhista, é interessante ressaltar que a petição inicial trabalhista, ao contrário do que acontece na petição inicial do processo civil, não é corriqueiro, né? Eu diria até que não é recomendável que se faça separação de tópicos de fatos num tópico e fundamentos jurídicos em outro tópico. Não é comum que se faça isso e é recomendável até que não se faça dessa maneira no processo de trabalho. E por quê? Porque no processo de trabalho a descrição dos fatos ela é muito sucinta, né? E nos pedidos nós temos uma realidade bem diferente do processo civil, que no processo civil não temos como característica, né, prática da peça processual civil, não temos como característica a acumulação de pedidos. No processo de trabalho, a acumulação de pedidos acaba sendo a regra na prática. Então nós temos aí uma descrição de fatos muito sucinta, uma multiplicidade de pedidos, de modo que se nós tivéssemos que fazer fatos, né, um tópico só sobre fatos e depois um tópico só sobre fundamentos jurídicos para depois colocar o pedido, nós teríamos a situação aí, não rara, a situação de retrabalho. A situação em que você colocaria a mesma informação duas vezes. Né? Vamos dar um exemplo aqui para ilustrar. Vamos imaginar aqui que determinado empregador não fez o pagamento das verbas rescisórias no prazo devido e, portanto, o reclamante vai demandá-lo na Justiça do Trabalho. O empregador que não faz o pagamento das verbas rescisórias no prazo devido, como vocês sabem, está sujeito aí, nós já vimos isso no vídeo anterior, ele está sujeito aí ao pagamento da chamada multa, né, que deveria ser indenização na verdade, né, mas enfim, a chamada multa do artigo 477 da CLT, do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Então, essa multa, né, correspondente a um salário do empregado pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias, né, é um pedido muito corriqueiro na Justiça do Trabalho. Então imagina a situação, se utilizássemos como estrutura de peça, né, a lógica dos fatos num tópico e fundamentos no outro, olha como é que nós teríamos a situação. O empregador não fez o pagamento das verbas rescisórias no prazo legal. Esse é o fato. Já temos aqui a causa de pedido definida e temos o fato também que vai lastrear o pedido. Aí no fundamento jurídico nós temos o seguinte: com fundamento no artigo 477, parágrafo 8º da CLT, o empregador deve o pagamento da sanção aí de um salário mínimo, de um salário contratual, pelo fato de não ter havido pagamento das verbas rescisórias no prazo legal. Veja, você mencionou aqui o 477 da CLT, né? Não mencionou aqui nos fatos, mas mencionou nos fundamentos. Agora, para fazer a menção desse fundamento, teve que se reportar ao fato de novo. Você disse duas vezes na peça que o empregador não fez o pagamento no prazo, né? No prazo legal, que é o prazo de 10 dias, né? Após o último dia de trabalho. Então, você faz a descrição do fato aqui e se obriga a refazer a descrição do fato no fundamento jurídico também. Então você tem um fato bem sucinto, coisa de uma frase curta, né? 2 linhas ali na petição inicial, em média, e você tem um fundamento jurídico que, para ser contextualizado, né, precisará, né, ser buscado aqui, ser referenciado nos fatos. Ou seja, a mesma informação do atraso do empregador, que o empregador não fez o pagamento, aliás, a mesma informação do não pagamento do empregador constou 2 vezes na peça. No tópico dos fatos, sem indicação do artigo,
E no tópico dos fundamentos, porém, para indicar o artigo, é preciso dizer qual foi a conduta do empregador que se enquadra nesse artigo, ou seja, o não pagamento. E esse não pagamento já foi referenciado cá, no tópico dos fatos. Então, não faz sentido, né? Não faz sentido você tratar de fatos e fundamentos no processo de trabalho em tópicos distintos, porque invariavelmente você terá a situação de menção duplicada dos fatos na peça. Então, para evitar esse tipo aí de prolixidade, esse tipo aí de má, né, estruturação da sua peça, a recomendação no processo de trabalho é o seguinte, é que você faça a estrutura dessa forma, né? Você vai colocar primeiro endereçamento, que é lógico, depois a qualificação, parágrafo de qualificação, indicando também qual é a demanda, o fundamento jurídico, né, da demanda, o que também é lógico, não foge da lógica do processo civil. Geralmente se coloca o tópico da justiça gratuita em seguida, né, não é obrigatório, mas em regra se coloca, porque em regra o reclamante pede, né, requer a justiça gratuita. Então, o tópico da justiça gratuita logo depois da qualificação das partes, e aí nós temos o seguinte, ao invés de você fazer um tópico de fatos e fundamentos jurídicos, né, fazer um tópico, né, descrevendo relação de emprego, ou também um tópico chamado fatos e fundamentos, tanto faz, qualquer das duas opções aí exercida está valendo, né? Então, fatos e fundamentos, um tópico relação de emprego, e aí nesse tópico você já faz a descrição do fato indicando o fundamento legal dele. Aí nesse tópico você já indica, o empregador não fez o pagamento das verbas decisórias no prazo indicado no artigo 477, parágrafo 8º da CLT, razão pela qual requer a condenação dessas verbas. Pronto. Em uma frase você já trouxe o fato, o empregador não fez o pagamento, já trouxe o fundamento, artigo 477 da CLT, e já trouxe a providência que se requer, a condenação para que ele pague esse valor. Então, em uma frase já se resume fatos e fundamentos sem precisar fazer a mesma formulação duas vezes na peça, apenas utilizando o tópico relação de emprego para descrever o que aconteceu, né? No caso concreto ali antes, não é que levou aquela reclamação trabalhista, ou aqui fatos e fundamentos já diluídos no mesmo tópico. Você pode optar por qualquer dessas formulações, né? Que serão formulações aí adequadas, né, e adequadas para a agilidade do processo trabalhista. Então não se recomenda fazer fatos e fundamentos. Não se recomenda fazer um tópico de fatos separado do fundamento. A recomendação é que você faça fatos e fundamentos num tópico apenas. E esse tópico pode ser chamado de fatos e fundamentos ou pode ser chamado também de relação de emprego. Tanto faz. Contanto que você observe essa técnica de diluir logo fatos e fundamentos na mesma frase, né, na mesma dinâmica ali, para evitar essa menção aí dobrada, né, aos fatos que lastreiam o pedido que o autor levou para a justiça. Nós temos também depois do tópico da relação de emprego, o tópico aí do vínculo de emprego, né, o reconhecimento formal do vínculo de emprego com anotação na carteira de trabalho. É um dos pedidos que nós, né, já vimos em vídeo anterior, né? E esse pedido, né, essa questão aí do reconhecimento do vínculo de emprego é um tópico muito corriqueiro, mas só constará na sua peça se o vínculo de emprego for controvertido. Se o vínculo de emprego for incontroverso, não é preciso, por razões óbvias, constar na sua peça. Então, se o seu cliente já tem carteira de trabalho assinada, você não vai abrir tópico para reconhecer vínculo de emprego, nem para assinar carteira, né, constando os dados do vínculo de emprego. Ele já tem esse documento. Você não precisa, a gente já tem um vínculo de emprego também formalizado, então não precisa fazer esse tipo de pedido. Então você não precisa também colocar esse tópico. Agora, se o seu cliente for contratado de maneira informal, ou ainda, né, além de contratado de maneira informal, também é possível que ele seja contratado de maneira formal, só que com contrato fraudado para evitar a configuração do vínculo de emprego, né, PJ, né, pessoa jurídica, chamada pejotização, trabalho voluntário, estagiário, sócio cooperado, enfim. Então, se o seu cliente ele é contratado formalmente por outro tipo de vínculo que não vínculo de emprego, e há, no caso, elementos para configurar o vínculo de emprego, aí sim, você, então, abra esse tópico na sua petição inicial, para requerer a configuração do vínculo de emprego e as consequências daí decorrentes. Então, lembrando que esse tópico deve conter aí, né, a indicação dos 4 pressupostos da relação de emprego. Então, você tem que formar um tópico aí dizendo por que naquele caso concreto havia um trabalho subordinado, havia um trabalho
oneroso, havia um trabalho não eventual e havia um trabalho aí com pessoalidade. Então você tem que configurar os 4 pressupostos da relação de emprego nesse tópico para que o juízo reconheça o vínculo de emprego e daí ele abra a porta para o deferimento de outras verbas. Sem o reconhecimento de vínculo de emprego não vai haver direito a 13º, a férias, a FGTS. Então é preciso abrir esse tópico se o seu cliente tiver uma relação de emprego que não foi reconhecida, né, pelo empregador, né, enquanto perdurou aí a vinculação entre as partes. Então, depois do tópico daqui do vínculo de emprego, nós temos aqui o tópico da especificação das verbas. Né? Então, você abre o tópico lá dizendo sobre as verbas devidas, e aí você diz o valor devido de cada uma delas. Essa especificação de verbas também poderá constar no primeiro tópico aqui dos fatos e fundamentos, ou no tópico da relação de emprego. Você também pode, em cada frase, né, separar uma frase para dizer que o valor da multa devida pelo não pagamento das verbas decisórias é de tanto, e já diga o valor qual é devido. Você também pode fazer dessa forma, ou separando o tópico em verbas devidas em outro momento da peça, ou diluindo esses valores já na indicação dos fatos e fundamentos, né, que nós vimos aqui anteriormente. Além disso, se tivermos aí, é prudente também abrir um tópico para condenação e obrigação de fazer e não fazer. Não é muito comum no processo do trabalho. Não é muito comum. No entanto, quando ela aparece, geralmente ela aparece não só com condenação em definitivo, como também aparece aí com o requerimento de tutela de urgência. Então, quando houver um pedido de obrigação de fazer e não fazer, geralmente ele vem acompanhado de tutela de urgência. Ele vem acompanhado de tutela de urgência para reintegrar o emprego, né, para reintegrar ao plano de saúde, para fazer a convocação imediata, né, em caso de empregado público é muito comum acontecer esses casos aí, que ele fez o concurso, acaba sendo preterido e consegue na justiça o direito à convocação. Então essa convocação pode ser dada também em tutela de urgência, e ao final a obrigação de fazer confirmada para, né, se convocar e admitir esse empregado concursado, enfim. Então, quando houver um requerimento aí de obrigação de fazer e não fazer, um pedido voltado à condenação e obrigação de fazer e não fazer, é muito comum também que essa obrigação de fazer e não fazer venha acompanhada de tutela de urgência. Então, é prudente, recomendável que quando houver esse tipo de pedido, que também se faça essa formulação num tópico separado, né? Um tópico dedicado a esse pedido, e também dentro desse tópico que se faça aí a indicação, né, dos pressupostos da tutela de urgência para que o juízo possa avaliar, né, e deferi-la o quanto antes. Né? Quanto mais urgente for deferida a tutela, mais eficaz se torna aí o provimento jurisdicional. Então, havendo condenação de obrigação de fazer e não fazer, em regra, com o acompanhamento aí, né, dessa tutela de urgência, é importante que se faça um tópico separado, destacando a presença dos pressupostos para a concessão da medida. Então, também é importante observar esse tipo de formulação na estruturação da peça. Temos ainda aqui depois os pedidos e requerimentos. Tá? Então, lembrando que o pedido é a providência de direito material que se requer ao juízo, e o requerimento é a providência de direito processual. Então, você faz os pedidos e requerimentos aqui. Um tópico para indicação de documentos é importante, né? Ajuda o juízo a ter um pouco mais de clareza na avaliação das provas. Né? Tem alguns advogados um pouco mais preguiçosos que colocam assim, conforme prova documental em anexo. E dar o trabalho ao juiz de procurar onde é que está aquele calhamaço todo, onde é que está, né, aquela prova cabal que demonstra que houve ali, enfim, prestação de hora extra sem o devido pagamento. Conforme prova documental em anexo, e larga para o juízo avaliar aquele catatal de coisa e achar ali, que o trabalho do juiz não é de achar, né? O trabalho é do advogado de indicar onde está. Né? Então é prudente e importante que se faça indicação dos documentos, de preferência inclusive enumerando esses documentos. Colocando documento 1, digamos, identidade, documento 2, carteira de trabalho e previdência social, documento 3, comprovante de residência, documento 4, contra-cheque, documento 5, extrato da FGTS, e assim sucessivamente. Então recomenda-se, então é recomendável-se enumerar os documentos, de preferência enumerando esses documentos de acordo com a ordem em que eles foram mencionados na peça, e ao final faça um tópico dos documentos para enumerá-los e deixá-los aqui de maneira bem clara para o juiz, na hora que o juízo precisar fazer
a avaliação da prova documental, que ele já tem esse norte aí de onde é que está cada prova e qual é a indicação de cada prova. Então, não recomendo de forma alguma dizer prova documental anexo e deixar que o juízo tenha o trabalho de caçar a prova documental ali, não. Esse trabalho como advogado é seu, você precisa fazer indicação, deixar a coisa o mais mastigado possível para o juiz. Nada de deixar que o trabalho de busca da prova e de verificação da veracidade dos fatos fique a cargo do juiz. Você deve facilitar esse trabalho. Se você não facilita esse trabalho, o juiz pode simplesmente dizer que não encontrou nos autos essa prova, aí você vai ter que fazer um esforço na hora do recurso para poder mostrar que sim, a prova consta lá. Quer dizer, você então está gastando um recurso para fazer isso, queimando um tempo precioso para chamar a atenção do juiz, quando você poderia ter feito esse destaque já na petição inicial, evitando esse problema. Então, não deixe para o juiz o trabalho de especificar a prova, especialmente a documental, onde é que está a informação necessária para que tal direito seja reconhecido. Então, depois da indicação dos documentos, nós temos aqui o tópico do valor da causa, e ao final o tópico aqui com local, data e assinatura. Curiosamente, a CLT menciona apenas data e assinatura, ela não menciona local como fechamento da peça. Então, aquela formulação que nós nos acostumamos a fazer, Salvador, Bahia, local e data, no caso, e depois a assinatura do advogado, da advogada, se você corta o Salvador, Bahia e deixa só data e assinatura, isso é suficiente para a CLT. O artigo 840, parágrafo 1º, não exige indicação do local da peça. Mas, por costume, a gente acaba fazendo, mas não é obrigatória pelo artigo 840, parágrafo 1º. É obrigatório ter a data e a assinatura, mas o local não necessariamente. Mas assim, então, nós encerramos a estrutura, o esqueleto da peça. E chamando atenção especialmente para o ponto aqui dos fatos e fundamentos, que ao contrário do que acontece no processo civil, no processo do trabalho, os fatos e fundamentos acabam sendo diluídos num tópico só para tornar a narrativa mais ágil e também para evitar aí a duplicação de informações na petição inicial. Porém, se levarmos à justiça uma petição inicial, de uma ação que poderia correr na justiça comum, ou seja, de uma ação que não é reclamação trabalhista, nós podemos sim utilizar a mesma estrutura do processo civil. Então podemos utilizar a estrutura aí do endereçamento, qualificação, justiça gratuita, se houver, depois de indicação dos fatos, fundamentos jurídicos, pedidos e requerimentos, valor da causa e local, data e assinatura. Então, se a demanda não se tratar de reclamação trabalhista, se tratar de uma demanda que está na competência da Justiça do Trabalho, embora não seja relação trabalhista, relação de emprego, é possível fazer a estruturação da peça semelhante ao processo civil, colocando fato e fundamento, porque nesse caso sim não haveria um prejuízo à narrativa, não haveria um prejuízo aí à agilidade na leitura e compreensão do que é pedido. O risco de duplicação da narrativa, mencionar a mesma circunstância no tópico dos fatos e no tópico dos fundamentos, o risco aí é menor. Então, se você está fazendo uma ação de cobrança, uma ação civil pública, uma ação indenizatória, que não seja uma reclamação trabalhista, é possível estruturar a peça tal como uma petição inicial do processo civil. É possível, mas se você quiser optar pela formulação anterior também, claro, com as adaptações necessárias, nenhum problema. Lembrando sempre que no processo do trabalho, fundamento jurídico não é exigível. A CLT não exige fundamento jurídico para a formação da petição inicial trabalhista. Então a gente acaba utilizando isso daí por um critério de demonstração do valor técnico do trabalho do advogado, mas o fato é que a CLT não exige. Isso significa que se você fez uma petição inicial e passar a petição inteira sem indicar um único artigo de lei, essa petição não será defeituosa. Essa petição não precisará ser emendada, essa petição não padecerá de inépcia. Ela pode sim produzir os efeitos que dela se espera no processo do trabalho de maneira absolutamente regular, sem qualquer tipo de percalço por conta dessa não indicação dos fundamentos jurídicos. Agora,
não é recomendável que se faça a petição sem fundamentação jurídica, especialmente quando o direito, né, for de compreensão controvertida na jurisprudência. Aí é importante, né, fazer um pouco mais de esforço, colocar aquele ônus argumentativo ali, aquele esforço, né, aquela dedicação especial para aquele pedido que você sabe que vai enfrentar certa resistência, que você sabe que o acolhimento não vai ser tão simples assim quando levado a juízo. Então, sobre montagem da peça, nós temos a tratar desses assuntos aí. Então é isso, no próximo vídeo a gente se vê para continuar a formação, né, e fechamento da petição inicial. A gente se vê então, até a próxima, obrigado.